Inicialmente, eu quero agradecer a vocês por me acompanhar no canal, por este carinho maravilhoso que vocês têm por mim, pelo respeito. E eu gostaria de me expressar claramente, com grandeza de palavras, e falar sobre uma pessoa, um ser humano que foi um exemplo de perseverança, de virtudes, de aprendizado e deixou assim para nós uma herança muito grande, uma herança muito promissora que agrega muitas coisas. E até eu disse para o seu filho, o seu pai foi o cara. E eu não sei se eu me expressei muito bem, mas acho que foi a forma que, naquele momento, que eu tive de me expressar. A forma que eu coloquei com carinho, com grandeza. Poxa, seu pai foi o cara. E realmente, na minha concepção, ele foi o cara. Com muita perseverança, dedicação, amor, carinho ao ser humano e respeito, ele nos deixou um grande império. E eu espero que isso ainda seja respeitado por muitos e muitos e muitos longos anos. Porque ele agregou muitas coisas em nossas vidas. Independente de qualquer religião, independente de qualquer filosofia, ideologia, seita que você abraça, porque eu não tenho uma religião. Eu hoje em dia eu sou a própria religião. A minha religião é o meu interno, é o reconhecimento interno. Eu, que nem Jesus disse que uma hora ia cair o véu. E na minha vida o véu já caiu, graças a Deus, e eu me reconheço. Me reconheço. E agradeço ao Plano Maior por isso, por ter me dado essa oportunidade de crescimento, por ter passado por tantas religiões, por ter estudado tanto, por ter lido tanto, por ter escrito tanto, que às vezes a minha cabeça fica até cheia de tantas letrinhas que eu me confundo no me expressar. Mas quando a gente está calmo, tranquilo e consciente e sem estresse na cabeça, a gente consegue se expressar de uma forma melhor. E no caso, eu tive uma grande oportunidade de passar 2 dias em Uberaba. E o meu grande sonho era ter conhecido pessoalmente Chico Xavier. Essa grandeza de pessoa. Mas eu, na época, eu fazia parte de uma religião. Então eu, por respeito a mim mesmo e a minha religião, eu não procurei conhecê-lo. Tive a oportunidade de um tio meu próximo, meu padrinho, conhecer ele. E meu padrinho, com tantas palavras bonitas, com tanta alegria e sorriso no rosto, ele disse que realmente o Chico era tudo aquilo que realmente a gente sabe, que a gente aprendeu. E que a energia dele era muito forte. O meu tio teve a presença de ir na Casa da Prece, que é onde eu conheci também agora recentemente, onde ele tinha as reuniões, né? Ele tinha agendadas reuniões, também psicografava. E meu tio ficou a 3 metros de Chico Xavier e ele disse que a energia dele era muito forte, realmente. No caso, eu tive essa experiência recentemente e eu fui a Uberaba realizar um sonho, porque hoje eu tenho uma outra ideologia e eu quis me dar esse presente também. E eu fui. E conhecendo os lugares que Chico frequentou, os locais que estão homenageando a ele, busto na rua, casas, institutos, museu e tudo mais. Eu quis conhecer de perto, como se fosse um repórter. Não a intenção de ser profissional, mas sim um passeio gratificante, que eu pudesse estar passeando, me divertindo, relaxando um pouco, nesses 4 dias que eu tive a oportunidade de pegar através da empresa como descanso. E eu fiquei 2 dias em Uberaba, que foram suficientes para eu conhecer algumas pessoas, para eu conversar com algumas pessoas e interagir e também aprender muitas coisas. O que eu posso dizer?
que eu voltei de lá diferente. Foi assim para mim um aprendizado e um amadurecimento muito legal. Que ao final eu vou dizer para vocês o que foi benéfico para mim. No caso, de primeiro impacto, quando eu cheguei no Museu Casa de Lembranças de Chico, que onde ele morava, na verdade, que era a casa dele, eu pensei, eu tinha um parâmetro de filmagem e já estava com tudo na cabeça como que eu ia fazer. Na minha cabeça eu consigo montar as coisas, eu não preciso colocar em papel. Às vezes eu coloco em papel alguns itens, né? Eu sinalizo, ó, eu vou falar isso, esse tema, ó, essa informação. Eu coloco uma palavra principal e essa palavra principal eu desenvolvo o vídeo, eu desenvolvo o assunto. É assim que eu faço. Uma estratégia para a gente poder não se perder nos pensamentos, porque o pensamento borbulha muito rápido, no meu caso. E aí quando eu cheguei de frente ao Museu do Chico, que é a casa do Chico, eu não tinha atravessado a rua e entrado para ver como é que era. Eu simplesmente cheguei na rua, do outro lado da rua, eu liguei a câmera e comecei ali a filmar a entrada, né, a apresentação. Eu percebi que do outro lado da rua, realmente na porta de entrada, que era uma porta grande de comércio, que ao longe dava para se ver livros, então eu entendi que era uma livraria, estava uma pessoa, um rapaz na porta, muito simples, com uma roupa muito simples, né, uma calça social, não sei se era marrom, acho que era marrom ou cinza, algo parecido, mas uma camisa branca social, um rapaz moreno. Não identifiquei, mas eu estava mais preocupado em fazer a filmagem para poder mostrar para vocês e trazer com uma grandeza toda a história e tudo aquilo que eu pudesse apresentar em vídeo. Vale lembrar que eu não sou profissional de vídeo, eu nunca editei um vídeo, eu não sei nem como é que se faz filmagem, porque a gente faz mais fotos em celular, em câmera, o que seja, e eu fui aprendendo no decorrer da minha vida, nesses 3 anos já de canal aqui no YouTube. E eu aprendi muita coisa, eu sofri, eu já me irritei, eu já me estressei, eu já tive vontade já de abandonar o canal várias vezes, não é a primeira vez. E estou sempre sendo estimulado por 3 pessoas maravilhosas, por 3 mulheres maravilhosas. E essas 3 mulheres maravilhosas sempre me ajudam. Não, não é assim, calma, e tudo mais. E a gente vai prosseguindo. Ao atravessar a rua já filmando, eu cheguei na porta e parei a filmagem. Então a minha intenção era atravessar a rua falando que eu estava chegando naquele lugar, que era o Museu do Chico Xavier, que de antemão ali eu estava vendo ao longe uma livraria. E assim eu fui desenvolvendo a entrada, né, a abertura. Quando eu deparei na porta, eu peguei, desliguei a câmera e eu virei para essa pessoa para conversar. E para minha surpresa, era o Eurípides, o filho do Chico Xavier, o filho adotivo. E para mim foi assim um êxtase, assim eu posso dizer. Eu vou tentar colocar as palavras da melhor forma possível. E eu me apresentei, falei, boa tarde, Eurípides, tudo bem? Meu nome é Rogério, né, mais conhecido como Roger, e eu sou de São Paulo, nananã, e eu queria saber se nós podemos fazer filmagens aqui dentro, porque eu vim representando como é que eu posso dizer? Uma casa, né? Eu vou entrar assim dessa forma. Eu vim representando uma casa lá em São Paulo, que é conhecida, aí eu falei, ele entendeu de onde era, e ele falou assim, poxa, que bacana, seja bem-vindo. E ele foi muito receptivo, ele foi uma pessoa assim muito bacana, e naquele de primeiro impacto que eu tive, eu identifiquei Chico Xavier nele. Eu vi o Chico Xavier nele. Aí eu falei, nossa, que maravilha! E aquele pensamento rápido, né? Aquele pensamento supersônico que a gente tem. Não conheci Chico Xavier pessoalmente, mas estou conhecendo o filho dele e é a mesma coisa. Porque o que eu senti ali era a mesma coisa, acho como se tivesse conhecido o Chico Xavier pessoalmente. A apresentação, a vestimenta, a humildade, a bondade, uma energia
que emana dele fantástica. E a gente que é médium sensitivo, muito sensitivo, a gente tem algumas percepções, a gente também apresenta algumas perturbações que vêm de fora para agredir a gente e tudo mais. E eu me senti muito bem, eu me senti em casa. E ele foi muito receptivo. Aí ele falou, olha, aqui na entrada é a livraria do Chico. E ele não se referia ao Chico Xavier, ao pai dele, ele se referia a Chico Xavier por respeito, por admiração, acho que por uma série de fatores. Eu pensando da minha forma, como psicólogo, na ideologia de psicólogo. A gente olha para uma pessoa e conversa, a gente percebe coisas, percebe patologias, a gente percebe tristeza, mágoa, a gente percebe várias coisas. E muito sereno, muito tranquilo, muito seguro de si. E ele falou, olha, aqui inicialmente é a livraria, a gente apresenta os livros de todos os livros do Chico. Nós temos camisetas, temos canecas, chaveiros, quadros, bottoms, magneto, que é de geladeira, né? Magneto, geladeira, que mais? Tem uma série de coisas que é o que eu lembro agora no momento. Correntinha, né? Fotos do Chico, fotos pequenas na correntinha, como se fossem santinhos, pulseirinhas. Eu achei bem legal. Bem assim, comercialmente falando, não sei se assim eu posso me referir, no mundo comercial, eu creio que ele está bem amparado em relação à propaganda do Chico Xavier, a evidências do Chico Xavier, que eu acho nada mais justo, sabe? Nada mais justo. Como ele é detentor da marca Chico Xavier, ele pode divulgar e fazer o que ele achar melhor. É um direito que ele tem, e eu acho isso muito bacana, que é uma forma de você levantar dinheiro. E no caso, adentrando, né, tem a entrada, tem a saída, porque tudo tem que ser muito bem organizado, com catraca e tudo mais. Inclusive a catraca foi uma ideia de um morador. Chico, por que você não coloca uma catraca para ficar uma coisa mais restrita, mais controlável, para você ver quando... eu falei Chico, mas é Eurípides. Eurípides, quando você tiver a oportunidade de você controlar quem entra e quem sai, etc. É uma forma legal, bacana, organizado, legal. Quando você entra, já é uma areazinha da casa, né? Aquela areazinha que você entra, tem as plantinhas, mas ali já tem as fotos e tudo mais. E aí, virando à esquerda, a primeira porta é quando você adentra a casa do Chico Xavier. Assim, eu encontrei fotos, lembranças, muitos quadros, né? Vocês vão ver nos vídeos aí. Como esse é o último vídeo, que é para fechar a série de vídeos que eu soltei aí do Chico Xavier, eu estou explanando a minha particularidade, aquilo que eu senti, aquilo que eu achei legal, porque quando eu viajo, vocês bem sabem, eu gosto de falar sobre as viagens que eu fiz e as experiências que eu tive, aquilo que eu senti, aquilo que eu achei legal, aquilo que eu não achei. Acho que é uma forma de você apresentar um local, se você acha interessante ir ou não. Às vezes as pessoas falam, ele foi lá, eu vi a filmagem, não gostei, não achei um local legal que combina comigo. Então, no caso, continuando, a gente vê mobília dele. A gente encontra uma casa simples, mas uma casa muito bem apresentável, por ser hoje em dia um museu. Uma cor azul que combina com as janelas que são da mesma cor. Você vê que é uma casa realmente mineira, com uma janela de madeira do estilo mineiro. Bem legal, é bem bacana, bem organizado, tudo muito bem cuidado. Existem funcionários ali que circulam, que são pessoas que podem te acompanhar no trajeto, que te explicam, que te mostram, contam histórias e tudo mais, que são os guias. Eu não achei necessário ficar com o guia, porque o Eurípides me deu total liberdade de circular ali dentro. Eu achei bem legal, ele me deu umas explicações. Ele falou, acho legal isso, se você quiser interessar por isso. Ele me deu um parâmetro do que eu poderia filmar. Eu achei super bacana, porque não precisei de autorização, nada por escrito.
E a nossa sintonia foi muito forte, foi muito presente. Porque ele percebeu e sentiu em mim a minha energia. Isso que é muito bacana. A gente sabe quando a pessoa é do bem, a pessoa quando ela vem fazer algo muito bom também. Quando ela tem uma intenção boa. E no caso, percorrendo, né, chegou uma excursão e aquilo começou a ficar muito movimentado, pessoas, e com todo respeito às pessoas que estavam lá, eu estava filmando, as pessoas perceberam, também respeitaram. A casa do Chico é um ambiente muito leve, muito tranquilo, embora a agitação daquelas pessoas todas. A casa emana uma energia muito forte, na minha concepção eu achei forte, benéfica, e me trouxe uma paz muito grande. Eu senti no meu peito uma paz muito grande, um conforto, um acolhimento muito grande. Além do amor que emana. Principalmente na parte onde tem o guarda-roupa do Chico Xavier, que atrás do guarda-roupa já vem a sala. Então ali acho que seria o local mais presente para se colocar um guarda-roupa grande daquele tamanho. E ali estão depositadas as roupas do Chico Xavier, os seus ternos, as suas camisas e também óculos que ele utilizava na época. Vários óculos que acho que ele utilizou para psicografar, para enxergar de perto, porque pelo grau positivo, pela lente grossa e pelo grau positivo que a gente percebe na lente, a gente percebe que é para perto. E é bem interessante. Você vê que é do Chico realmente, porque para quem acompanha o médium, nas filmagens, nas fotos, nos vídeos, você vê que é o próprio óculos que ele utilizou, que está ali. Tenho duas partes que são fechadas com portas de acrílico transparente e com uma abertura para você ou colocar a cabeça ou se não colocar a câmera para filmar. Essas portas você consegue se abrir. Nessa hora que eu estava passando nesses dois quartos, que são os quartos do Chico, onde ele dormia, um deles ele dormia inclusive, o rapaz que estava me acompanhando ao longe, claro, né? A gente tem que ter um acompanhamento, porque todas essas peças do Chico, elas são todas catalogadas. O Eurípides ele precisou catalogar mais de 1000 itens do Chico Xavier como documentação, né? Assim eu posso dizer, como documentação. Então tem peças catalogadas ali que elas têm que permanecer ali. Né? Eu acho que se a gente vai num local, principalmente um museu ou qualquer outro local, que pertence que não é seu, aquilo não é seu, então aquilo tem que permanecer ali. Mas teve casos que pessoas já estavam roubando algumas coisas do Chico. Assim como quando ele estava vivo, que entraram na casa dele, assaltaram a casa dele, que foi uma coisa muito chata. Então as pessoas às vezes vão até lá e elas querem ter uma lembrança do Chico. Então elas arrancam uma foto da parede, elas pegam um pertence que está ali. Então se você está naquele lugar e você está vendo que aquela coisa, aquele objeto, assim eu posso dizer, me corrigindo, aquele objeto está ali, ele tem que permanecer ali, independente de qualquer situação. Então existe um respeito, sabe? Existe uma admiração. Então alguns objetos são soltos, mas tem que ficar ali. Então algumas pessoas estavam pegando. Então teve situações, então nesses dois quartos, como tem boina do Chico, tem lenço do Chico, tem touquinha de frio do Chico, e assim vai, porta-retrato, sapato, coisas pessoais, óculos. Então essas duas partes desses dois quartos, elas são fechadas dessa forma. Mas você pode abrir. Então um dos rapazes que estavam ali, me observando, porque ali tudo é observável, o guia, ele quis abrir a porta para eu entrar no quarto para eu filmar com maior grandeza. Eu disse que não era necessário. Que através do buraco que tinha na própria porta de acrílico, eu consegui introduzir a câmera e fiz a filmagem. E ficou muito interessante. Porque eu não precisava entrar. Dali da porta a visão era bem melhor. Porque às vezes você entra, a visão que você tem de câmera não é tão benéfica. E dali da porta, daquele vão, eu consegui filmar com maior grandeza. E foi necessário para mim. Não tinha necessidade de adentrar e fazer algo mais próximo. Porque ali a visão era perfeita.
E eu agradeci a gentileza. Essa parte não saiu no vídeo porque eu cortei. Teve muitas coisas. A hora que eu estava filmando também, algumas pessoas começaram a interagir comigo, algumas senhoras que estavam lá, que já foram várias vezes. Inclusive tem uma senhora que tem 90 anos, ela estava lá e ela conta uma história fantástica entre ela e o Chico Xavier, que não cabe e também não tenho esse direito de abrir aqui agora, porque é uma coisa muito particular. E eu achei muito legal, porque nessa vivência da casa do Chico, eu tive muitas histórias contadas. Inclusive, depois disso, eu tive a oportunidade, por incrível que pareça, eu não esperava, de conhecer uma pessoa que eu estava num comércio e a pessoa perguntou se eu era da mídia, se eu era repórter. Eu falei, não, eu estou passeando, né? Eu tenho um canal no YouTube, mas o meu forte são outras coisas. Mas eu estava filmando porque eu queria mostrar para algumas pessoas essa vivência que eu estou tendo com as minhas viagens, que eu acho isso muito bacana. E aí eu falei a ela que eu estava conhecendo o circuito Chico Xavier. Eu apelidei de circuito e eu achei super legal. Conhecendo o circuito Chico Xavier. Aí ela falou, eu fui vizinha do Chico Xavier por muitos anos. Eu cresci praticamente parede com o Chico. Eu sou de descendência italiana e meu pai, quando a gente mudou para cá, para Uberaba, ele não aceitava essa vivência Chico Xavier, espiritismo, porque era algo que era muito novo, muito complicado para a gente assimilar e entender. E com o tempo meu pai foi entendendo. Então a família de italiano sabe como que é, né? Aquela coisa, uma ideologia, veio de outro país, chega aqui, depara com o espiritismo, uma pessoa diferente, né? Que se destaca, e a gente fica com um pouco de receio também. Mas ela falou, eu sempre gostei do Chico, desde a primeira vez que eu vi. E nesse compartilhar, conviver com o Chico, estar do lado dele, eu tive uma oportunidade de ir na feira. E quando eu estava lá, o Chico Xavier estava lá também. E ele estava conversando com o feirante, comprando frutas. E nesta hora, ele estava pegando, né? Ele pegou aquela cestinha e ele colocou dentro da cestinha algumas frutas que ele ia levar, que ele ia comprar. E eu reparei que as frutas que ele pegou eram as frutas bem maduras, quase estragando. Aí o feirante falou assim para ele, né? O moço lá que estava vendendo. Chico, pega umas frutas mais verdes para durar mais tempo, para de repente você não quiser comer agora, você comer no decorrer da semana e etc. Aí, por incrível que pareça, o Chico falou assim para ele: Não, eu vou pegar essas frutas mesmo. Sabe por quê? Essas frutas ninguém vai comprar. Essas frutas aqui, elas ficam de lado, as pessoas não interessam para as pessoas. Essas frutas não chamam a atenção das pessoas. Então eu vou pegar essas frutas, eu quero levá-las. E foi o que ele fez. E aí depois, com o tempo, a Maria Cristina falou assim, sabe, Rogério, o que aconteceu? Sabe o que eu aprendi com isso? Que ele não desprezava nem as frutas que eram desprezadas pelas pessoas. E isso é uma vivência. Isso é um aprendizado. Isso é um despertar. Isso é amor. E no mundo caótico que a gente vive, numa situação desesperadora que a gente está de sobrevivência, ouvir certas coisas iluminam a nossa cabeça, iluminam o nosso coração. E isso para mim, esses 2 dias, conversando com pessoas, e olha, eu não fui lá batendo de porta em porta, pedindo permissão, pelo amor de Deus, eu preciso fazer um vídeo, pelo amor de Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero mostrar para vocês alguma coisa. No caso, eu fui de coração aberto. E as pessoas que apareceram no meu caminho, elas apareceram. E as pessoas que tinham que conversar comigo, conversaram. E as pessoas que tiveram que passar informações, passaram. Eu acho muito interessante essas coisas que acontecem comigo, porque são coisas naturais, sabe? Tem pessoas que forçam situações, pessoas que obrigam, que às vezes tentam arrancar coisas da gente. Comigo é tudo muito natural, graças a Deus. As coisas acontecem naturalmente. Deus ele coloca situações naturais na minha vida, graças a Deus. O que tem que ser é. O que não tiver que ser,
tá na mão de Deus, ele sabe o que faz. O que tem que acontecer, vai acontecer. E aí, conversando com a Maria Cristina, ela falou assim, olha, eu aprendi muita coisa com o Chico Xavier, sendo vizinha dele. A gente via que ele entre e sai, as pessoas, as histórias. Aí começaram a vir os artistas, e ele começou a entrar na mídia, e os livros começaram a fazer muito sucesso. Depois começaram a fazer livros para fora, com outras línguas. E aí a minha família também começou a entender a história de Chico Xavier. A pessoa humana, Chico Xavier. A pessoa amor, fraternidade, caridade, Chico Xavier. E ela falou que eles aprenderam muito com o Chico. Hoje pensam totalmente diferente. O que eu achei legal foi essa história das frutas, assim como tem outras histórias, né? Que a Maria Teresa me contou, que eu acho que fica muito extenso a gente também abrir certas coisas. E também tem coisas que eu também prometi que eu não ia falar, porque não me cabe. Eu acho que eu não tenho esse direito. Terminando as gravações, lá que eu fiquei mais ou menos umas 2 horas, interagindo com as pessoas, gravando. Teve muitos cortes, porque algumas pessoas falaram no vídeo, algumas pessoas se pronunciaram, montaram história, e eu não achei permissível expor e falar. Ao final, eu falei assim pro Eurípides, Eurípides, eu queria tirar uma foto com você. O Eurípides ele deixou bem claro, né? Ele não precisou se expressar, mas eu entendi que não seria interessante ele sair no vídeo e nem ele dar entrevista, porque eu não sou um repórter. E eu não estava lá para isso. Eu estava a passeio e eu queria entender um pouco do Chico Xavier. Sentir um pouco do Chico Xavier mais próximo, embora eu já acompanhe há muitos anos. E ao final eu falei, Eurípides, eu quero fazer uma foto com você, se você me permite, com todo carinho, com todo respeito ao seu pai, que ele foi o cara. Às vezes a gente se expressa de uma forma que às vezes as pessoas não gostam de ouvir. Nossa, mas que expressão mais estranha, né? Você ter do Chico Xavier, eu era o cara. Na minha expressão, para mim, ele é tudo. Então ele foi o cara. Perfeito. Quando eu fui tirar uma foto com o Eurípides, inclusive um dos monitores lá, os rapazes que ficam lá acompanhando, que foi tirar foto. Quando o Eurípides chegou perto de mim, que ele foi me abraçar, ele pediu licença. Ele falou, com licença para encostar em você. Eu achei isso magnífico, porque... Desculpe, meu nariz resolveu vazar agora, mas a gente vai prosseguir mesmo assim. Eu achei assim, de uma grandeza extraordinária, uma pessoa pedir licença para tocar em você. E a gente compara com a falta de respeito que tem hoje em dia com o ser humano, que as pessoas não respeitam mais o seu corpo, não respeitam mais nada. É tudo muito fácil, tudo muito vazio, tudo muito fútil. E uma pessoa, no momento de uma foto, de registrar um momento que vai ser eterno, porque a foto é um momento eterno. O mundo muda. Né? O que eu falei 1 minuto atrás ficou gravado. Se não ficou, está aí no campo energético. Não é verdade? E uma fotografia é algo visível, é algo que é palpável, que a gente consegue olhar e falar, poxa, olha, eu tirei essa foto que Eurípides lá em Uberaba, que bacana. Você entendeu? E neste momento que eu gravei, que foi pra mim assim, não tem preço, gente. Não tem preço. Não tem preço, não tem... Eu não consigo me expressar com palavras a grandeza disso tudo pra mim, de realização. Tirar uma foto com o Eurípides. E é como se eu tivesse tirado uma foto com o Chico Xavier. Para mim foi a mesma coisa. A grandeza disso tudo. E pedir licença para encostar a mão em mim, para tocar. Aí eu abracei e pedi licença também, porque foi tão rápido e voluntário, né? Que eu falei, com licença também. Segurei na cintura dele e ele segurou na minha. O Eurípides, ele é tão magro, mas ele é tão magro que dá até medo de apertar tanto que você quebre ele ao meio. Mas, assim, uma energia fantástica, uma energia de amor, uma energia de paz que eu encontrei em todos naquele lugar. Embora a agitação que tem ali, que é o tempo todo, porque a excursão em cima de excursão, pessoas querendo conhecer.
Tem pessoas que não perceberam quem era o Eurípides, não sacaram que é o filho de Chico Xavier, tanto que ele fica circulando como se fosse um funcionário do local. Ele é muito simples, muito na dele. E eu amei a oportunidade de conhecê-lo, de conversar com ele, dele se expressar como ele se expressou em relação à minha pessoa e o carinho de me receber na casa do Chico. Para mim, assim, não tem dinheiro, não tem nada que pague essa oportunidade e essa experiência que eu tive. Eu agradeci muito a Deus e eu fiquei muito feliz. Eu saí de lá outra pessoa e estou me sentindo uma outra pessoa, porque nesses 2 dias de Uberaba eu aprendi muita coisa. Eu acho que tudo que eu aprendi nesse ano não valeu de nada perto disso tudo que esses 2 dias de convivência, de conversa e vivência de aprendizado. Foi muito forte para mim, foi muito forte. Foi muito esclarecedor. Eu repensei a minha vida, eu resolvi mudar algumas coisas, eu resolvi deixar algumas coisas, eu resolvi fazer coisas que faz tempo que eu estou empurrando com a barriga, e eu resolvi fazer. E me trouxe muita alegria, sabe? Eu voltei de lá com meu peito com muita alegria, com meu coração vibrante, cheio de luz, cheio de vontade de fazer mais do que eu já faço. Isso é muito legal, muito bacana. Uma coisa que me chamou muito a atenção nisso tudo foram 2 coisas que eu achei assim extraordinário. A primeira, no quarto do Chico que eu expliquei para vocês, que tem essa porta transparente, né, que tem um buraco ao meio, que eu aproveitei, projetei a câmera e fiz a filmagem, essa porta acrílica. Na porta, nessa primeira porta, tem 2 folhas de sulfite coladas. Lá é uma parte explicatória e uma parte que é um texto. Que assim, mesmo lá prestando atenção em tudo, depois em casa, vendo o vídeo, eu consegui ver maiores detalhes da grandeza da exposição do local. Mas, num todo, a gente percebe num todo a hora que a gente está filmando. Mas detalhes só depois mesmo, com calma, tranquilidade, sem dispersão, pessoas ao redor, barulho, ruído, tudo isso atrapalha a concentração mental e a gente não consegue ter percepção de ambiente, né? Percepção espacial de tudo que está ali presente. Então, aí nessa grandeza, como a mente não agrega um todo, ela agrega somente uma parte, a filmagem traz mais detalhes. E nesses detalhes, eu percebi na hora que eu estava filmando que tinha um texto. Eu bati o olho, mais ou menos, e entendi o teor da mensagem. Mas, depois no vídeo eu consegui anotar. É algo que me chamou bem a atenção, que é o que eu vou passar para vocês agora. Lá, é assim, esse texto, eu quero que vocês prestem bem atenção. Desculpa. Que ele fala muito. Esse texto, ele fala muito. Então, para você que é bom entendedor, que é ligeiro, assim eu posso dizer, que tem uma grandeza espiritual, mental, você vai entender entre linhas o que eu quero falar. Eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou falar. E eu quero que vocês viajem nessa mensagem, nesse texto, na verdade. O museu, ou Casa de Memórias e Lembrança de Chico Xavier, é particular de propriedade do filho de Chico Xavier, Eurípides Humberto Higino dos Reis, e não tem nenhuma ajuda de município, estado e federal. Eurípides, com as vendas de sua empresa particular,
que é a livraria FCX. A livraria é de propriedade de Eurípides. FCX são as iniciais do nome do Chico, Francisco Cândido Xavier. E essa livraria, ela foi inaugurada dia 5 de dezembro de 2002. Então, no texto, esse texto está lá exposto na porta para qualquer pessoa que esteja visitando o local veja. Então, vocês entenderam a mensagem? Que bacana. Através desse texto, existem muitas coisas. Então, eu acho que quando a gente fala uma coisa, quando a gente expõe uma situação, a gente tenta entender a situação. E quando a gente entende a situação, a gente entende o todo, o que acontece na realidade. Perfeito. Então, era isso que eu queria passar para vocês. A segunda parte, que é algo que eu achei também assim, uma vivência extraordinária, quando eu terminei de fazer as filmagens, que a parte do fundo é onde tem uma outra casa, como se fosse uma edícula, eu entendo que o Eurípides mora ali, ao fundo. Eu não questionei a ele: Eurípides, você mora aqui no fundo, na edícula, tirando a casa do Chico, que é um museu na frente? Eu não questionei, porque eu achei que não era de direito meu questionar nada. Ele veio, eu chamei ele e falei: cadê Eurípides? Inclusive até saiu na filmagem: cadê Eurípides? Foi a hora que eu fui ao fundo chamá-lo. Ele apareceu, a gente fez a foto, aí ele falou: fez a filmagem que você estava desejando? Eu falei: sim. Como é que foi? Eu falei: foi perfeita, foi melhor do que eu imaginava. Quando a gente conversou mais um pouco, aí ele falou: só que tem um detalhe, tem uma parte que você ainda não conhece. Eu falei: qual? Você já foi lá na sala, né, do Chico, onde tem as psicografias, né, as psicografias do além, que estão todas como se fossem pastinhas de acrílico, todas colocadas, expostas na parede, de parede a parede. E todas elas têm uma folha, e essa folha é uma psicografia do Chico Xavier. Quando eu entrei, eu falei: não, Eurípides, eu não sei onde que é. Ele falou: olha, aqui é o quintal, tá vendo? Tem o carro, tem o jardinzinho, ali, olha, tá vendo? Ali mostrou a porta. Eu falei: nossa, é um anexo ao lado. Eu falei: não, então, ali é a última parte, a parte onde o Chico Xavier tem as psicografias. São as psicografias de direito catalogadas que estão lá. Perfeito, fui até lá, me prontifiquei e entrei e comecei a fazer a filmagem. Este é o local de maior energia da casa. As psicografias. A experiência que eu tive ali foi assim, extraordinária, fantástica, de muita luz. Eu tive alguns flashes, alguns lances espirituais muito, muito, muito interessantes. Coisas particulares que não convém ao caso. Eu abri. E o que me trouxe assim, grande admiração, que ao meio da sala tem uma mesa muito grande de vidro, que ela é circundada por vidro, protegida por vidro, porque é exposta ali pastas e pastas e pastas de psicografias. Eu acho que deve ter em torno de 5.000 psicografias por aí, por ali. Eu não perguntei para o Eurípides, mas eu, assim, a olho nu, a gente bate o olho, a gente tem uma percepção. Porque essas pastas de plásticos que a gente compra em papelaria, a gente tem uma ideia de 500 folhas que cabem ali dentro. Então a gente tem mais ou menos uma ideia espacial e perceptiva do ambiente, do que tem ali, do que compõe. E o que me chamou a atenção é uma caixa de madeira, muito bonita por sinal, característica da época do Chico Xavier, que fica ali dentro dessa parte de vidro com proteção, porque não tem o que mexer ali. Aliás, tem umas cartas antigas também expostas em frente a um aparelho de som, que qualquer pessoa pode pegar e colocar dentro do bolso. Mas como eu falei, existe o respeito com tudo aquilo, que não é seu. No caso,
Quando eu olhei para essa caixa, eu vi a luz. Eu demorei um pouco para identificar o lápis, a caneta, porque ali é depositada os lápis, as canetas. Tem até parece uma escova. Sabe escova para você tirar pelo de roupa? Eu acho que essa escova eles usavam para limpar. A hora que o Chico estava escrevendo, que o grafite sujava, ou não sei, dá a impressão que era para limpar alguma coisa. Eu tenho a impressão que era para esse fim que ele tinha essa escova tinha essa função. E ali, quando eu bati o olho, mesmo com a câmera, eu vi a luz, eu não conseguia ver, identificar o que era aquilo. Eu vi uma luz e aquele monte de folha em volta. E aí depois que eu acho que a gente foi entrando em sintonia com o ambiente, com a situação, eu percebi que era um lápis. Tinha muito lápis. E eu sou uma pessoa que eu adoro lápis. Eu não sou muito fã de caneta, de canetinha, de lápis de cera, o que seja. Eu gosto de lápis. Tudo eu utilizo lápis. Eu gosto. Porque a gente erra, o ser humano é errante. A gente às vezes pronuncia o português errado, às vezes a gente fala o português errado, porque o nosso português ele é muito rico. Nossa língua ela é muito rica em detalhes, verbos, colocações. Às vezes uma palavra juntando com outra significa 3, 4 coisas juntas. E aí vai. Você sabe muito bem o que eu estou dizendo. E a gente normalmente não tem o português correto. É muito difícil você encontrar uma pessoa com um português requintado, totalmente correto. É muito difícil. Porque ele é muito difícil o nosso português. E no caso, eu gosto muito de lápis, porque lápis eu penso assim, eu gosto do teor da escrita do lápis, da energia que ele tem na folha, e se eu precisar corrigir, apagar, eu tenho isso. Eu posso voltar atrás e corrigir. Uma caneta não. Uma caneta, se eu estou escrevendo, se eu vou corrigir, eu vou ter que colocar entre parênteses, vou ter que riscar, fazer um X em cima, fica uma coisa borrada, fica uma coisa feia, fica uma coisa suja. Já o lápis não, mesmo que ele borre ou que ele firme o papel, que ele marque o papel, eu passando uma borracha eu consigo contornar e fazer uma outra letra em cima, o que seja, e ficar bonitinho, não ficar uma coisa suja. Dá para continuar. Então, eu admiro muito o lápis, né? E eu acho legal a função do lápis na vida do Chico Xavier. Isso eu achei muito bacana e me identifiquei. E ao final de tudo, de todo esse processo, eu agradeci o Eurípides, ele também agradeceu com o maior carinho, e eu me senti totalmente realizado. E eu percebi que a função que eu tinha em Uberaba, eu exerci. Eu percebi que o que eu tinha que fazer lá, eu fiz. Se os vídeos que eu fiz vão ser acessados ou não, não estou preocupado com isso. O Chico Xavier, ele pregava a humildade, a caridade, o amor e principalmente o desprendimento material. A Maria Cristina disse que na época teve um empresário, que é amigo dela, inclusive hoje em dia, que ele quis construir assim, tipo uma igreja, um templo ou algo parecido para colocar o Chico Xavier lá dentro e atender 2, 3, 4 mil pessoas por dia, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, com maca, sem maca. O Chico Xavier não quis, porque o Chico Xavier ele nunca esteve preocupado com bens materiais. Ele foi assim o mais simples e mais humilde que ele pôde ser. A gente sabe, é testemunha em vídeo, tudo. Ele tinha o que tinha e fazia o que fazia. E se ele ganhava algo que não lhe pertencia, ele doava. Apareciam pessoas que precisavam daquilo e falavam, eu tenho um relógio, então tá aqui para você. Então, são várias passagens do Chico que acontece isso. Que ele recebia até mais com a intuição e o mentor falando, pega, porque você vai doar para uma pessoa ali na frente. Ele pegava e doava, mas se ele não tinha que pegar, ele não pegava. Ele não era uma pessoa que estava interessado em nada disso, porque ele não precisava de nada disso. Ele cumpriu a função dele com dignidade. Então, não era interessante para ele
ter fama, sucesso, glamour, dinheiro, roupas caras, usar uma roupa de marca. Ele nunca foi assim. E isso é que eu percebi no Eurípides também. Toda uma simplicidade que foi tocante para mim. E eu achei muito bacana para a gente repensar na vida da gente, porque às vezes a gente vive uma vida em função de fama, correndo atrás de sucesso, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de inscritos, correndo atrás porque eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ser... Isso tudo é perturbador. Ele deixou bem claro que não há necessidade. A gente tem que viver a vida, a gente tem que aproveitar a vida, a gente tem que sentir a vida, a gente tem que sentir a felicidade, sentir o amor, ajudar o nosso próximo. E quando a gente corre atrás de certas coisas, a gente fica tão cego, a mente da gente cega tanto a gente, que a gente às vezes esquece até do próximo, esquece até de quem está ao nosso redor. É de noite, eu tenho, de noite pensando, vivendo, acordando, eu preciso de fama, eu preciso de sucesso, eu preciso me destacar, eu preciso ser o primeiro, eu preciso ser isso. A gente coloca as metas, às vezes, até inatingíveis, que a gente fala assim, eu não vou conseguir chegar lá. Não menosprezando cada um, não tirando a fé, tirando o desejo, o sonho de cada um. Mas, às vezes, a mente da gente coloca a gente em umas certas situações que a gente fala, meu Deus, será que eu vou conseguir chegar lá? É perturbador. Você não consegue viver, você não consegue pensar, você não consegue dormir, você tem insônia, por que eu não fiz, porque... Gente, não é assim, sabe? A gente tem grandes exemplos por aí. Então, eu entendo que o Chico já tinha muitas coisas a fazer, muitas tarefas, ele tinha uma missão para cumprir, do que ficar se preocupando com esse tipo de situação, que também não era dele, graças a Deus. E o que eu posso acrescentar também, que me veio agora, o cemitério, que eu fui um dia depois, onde o Chico foi enterrado, o cemitério São João Batista, que fica um pouco mais afastado da onde é o museu, que o museu fica ali na Dom Pedro I, que é praticamente paralela com a João 23, e dali de Uber dá uns 15 ou 20 minutos, meia hora no máximo, é um pouco longe. E no cemitério, resumidamente, eu percebi que existe muita agressão com o túmulo do Chico. Não tinha grade, hoje tem. Os vidros às vezes são quebrados com pedra, com ferro, e são repostos pela instituição. E diz uma guia que é pela casa André Luiz, que repõe. E assim que você coloca um vidro novo, vai alguém lá e quebra. Assim que você arruma o túmulo, vai lá alguém e faz alguma coisa desse tipo. Eu penso assim, cada um tem a sua religião, cada um tem a sua ideologia. E uma senhora que estava lá falou que as pessoas não têm respeito, as pessoas não têm amor, sabe? Então eu penso assim, o que é meu, é meu. O que é meu, é meu. Eu vou cuidar do meu jeito, da minha forma. Aquilo que não é meu, eu tenho que deixar ali e respeitar, é de outra pessoa. Então, e aquilo que é público, aquilo que é rede pública, aquilo que é para todo mundo, que é exposto para várias pessoas, e é um estado que não é meu, a gente tem que respeitar. E a gente tem que agradecer a Deus por esses ensinamentos e ter a mente aberta para poder agregar coisas boas. Sabe? Se está exposto ali para o público, a gente tem que respeitar. Mas existem todo tipo de pessoa no planeta. Existem pessoas que de repente vão ver esse vídeo e falar, nossa, quanta besteira. Nossa, isso tudo que ele está falando e tudo que aconteceu na vida dele não é de Deus. Então, Osho mesmo disse, o famoso indiano, que a gente precisa aprender a olhar para o ser humano não com julgamento, com preconceito. Porque quando você já coloca isso na mente, já solta esse gatilho
de preconceito e já coloca esse gatilho de eu julgar o meu próximo, eu já coloquei uma capa na frente, já coloquei um véu. E aí eu já estou enxergando a pessoa já embaçada. Então eu não estou enxergando quem ela é, na essência. Mesmo que eu tente conhecer, eu não vou conseguir, porque eu já coloquei um parâmetro mental. Então quando você vai desprovido de tudo, que é muito difícil um ser humano assim, olhar para uma pessoa desprovido de ideologia, de filosofia, desprovido de religião, de tudo isso que eu falei, a gente consegue ver a pessoa num todo. A gente consegue ver quem ela é. O que ela... A essência, a sua essência. A sua essência. E conhecer bem essa pessoa. Trazer essa pessoa para você e você se expor a ela. E aí você consegue ter uma ligação maior. Então, é muito difícil você conhecer uma pessoa realmente como ela é. E não é fácil, não é fácil para as pessoas. Mas para quem tem para quem está desarmado, de coração aberto, que nem diz o povo, a gente consegue saber, consegue conhecer e consegue admirar uma pessoa na sua essência. Para todo mundo é difícil, mas para algumas pessoas é muito fácil. E para essas pessoas que têm essa facilidade, o planeta pode mudar, a nossa vida pode mudar, a situação de tudo isso que anda acontecendo hoje pode mudar. Então, o que eu posso dizer para vocês foi uma vivência assim extraordinária, maravilhosa, engrandecedora, rica em muitas funções para mim. E me fez enxergar coisas na minha vida que eu nunca tinha enxergado. E olha que eu fui só visitar, que eu fui só conhecer rapidamente e fazer vídeos pequenos. Mas foi assim enriquecedor para mim. E se você tiver a oportunidade de ir para Uberaba, desprovido de qualquer situação, desprovido de mental, desprovido de julgamento, desprovido de preconceito, desprovido de ideologia implantada que você carrega dentro de você uma vida, vá conhecer um pouco do Chico Xavier. Ali tem muita coisa para você ver, muita coisa, muita coisa. Muita coisa interessante e extraordinária, que vai te ajudar bastante. Porque às vezes a gente procura tanto melhorias, procura tanto mudar. Ah, eu quero mudar, eu quero amadurecer, eu quero aprender. E às vezes a gente vai num lugar que você menos espera e tem uma pessoa na porta te esperando para te mostrar uma riqueza imensa e um império deixado por uma pessoa incrível, incrível, que trouxe um aprendizado muito grande para todos nós. E eu me sinto lisonjeado por fazer parte de um país e por conhecer esse império deixado por essa pessoa, essa energia. Porque olhar fotos do Google, livros, filmes é uma coisa. E você ir lá, ver a pessoa por onde ela passou e o que ela deixou, é diferente. É bem diferente. É bem diferente. Bem diferente. A gente se cura. É muito legal. Então eu agradeço a todos os envolvidos, as pessoas que vão me reconhecer no vídeo, porque eu conversei com muita gente, na casa da prece, lá na reunião, as pessoas me viram filmando, questionaram quem eu era, e eu achei bem bacana. Não estou aqui para me promover, não estou aqui atrás de fama, sucesso, isso não me interessa. Eu já sou desprovido disso, não me importa, sabe? Nada disso. Eu só quero deixar para vocês esse carinho imenso e essa energia maravilhosa. E esse meu depoimento enriquecedor, maravilhoso, emocional, de tudo o que aconteceu. Então, aos envolvidos, muito grato pela ajuda, pelo carinho. Estou muito grato, Eurípides, por ter me recebido de braços abertos, de coração aberto, com tanto carinho, sabe? Com tanto amor que eu senti naquele momento, naquele abraço. Muito obrigada, Eurípides.
E agradeço ao plano espiritual e agradeço a todos vocês, né, por me acompanhar e por estar presente na minha vida. Através do vídeo, não pessoalmente. Quem sabe um dia pessoalmente também, né? Mas, gente, estou muito grato por tudo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não assistiram ainda os vídeos, estão aí. Eu tentei ser o mais breve e profissional possível. Como eu digo, eu não sou profissional de vídeo, eu não tenho curso de vídeo. Eu fui aprendendo com os youtubers da vida, eu fui comprando câmera melhor, eu fui comprando um pau de selfie melhor, e aí a gente foi fazendo o que tem que ser feito. Porque eu quero mostrar para vocês as minhas experiências, as minhas alegrias, as minhas vivências, os meus estudos, os meus cursos, o que eu tenho para passar para vocês. Aquilo que eu puder ajudar, eu estarei muito feliz. Se eu puder curar vocês com chá, eu já estou feliz. Se eu puder ajudar vocês com uma palavra amiga, uma palavra de conforto, um bem-estar, uma história, ou às vezes até algo que eu faço que vocês, poxa, que bacana, ele teve coragem de fazer, por que eu também não posso ter coragem de fazer? Entendeu? Então, assim, agradeço muito a vocês pelo acompanhamento, pelo carinho, pela dedicação, pelo respeito e por tudo, por me acompanhar. E é isso. Muito grato. Gratidão e agradeço ao plano maior por essas experiências magníficas da minha vida. Agradeço a Deus, aos mentores e a todos vocês que estão presentes nessa jornada chamada Terra, nesse planeta azulzinho de grandes aprendizados e expiações, para a gente tirar sempre 10 na prova. Quando você tira 10 na prova, vem uma outra e você tem que se esforçar para tirar 10 de novo. E assim a gente vai caminhando. Gratidão, muita paz, muita luz, muita proteção e muita cura na vida de vocês.